Bom dia, amigos queridos. Vamos chegando. Muito bom dia a todos que estão chegando. Sejam muito bem-vindos. O áudio tá bom? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Grata, Carla. Então vamos fazer a nossa prece, né? Deus, nosso Pai, Jesus, nosso mestre e amigo, companheiro de todas as horas, a equipe espiritual e pedagógica da Casa de Maria Frank. Agradecidos estamos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos mais um domingo para refletir sobre os ensinamentos de Jesus, sobre o legado de Kardec, dos Espíritos. E que nesse momento, Senhor, todos os lares aqui representados possam receber energias renovadoras, possam receber, Senhor, o bálsamo que necessita para aliviar suas dores, para refazer as suas forças, e que a espiritualidade amiga possa estar conosco nessa manhã, nos amparando, nos protegendo, nos fortalecendo, assim como em todos os momentos da nossa vida. Fique conosco, Senhor, nos ampare, nos fortaleça, hoje, agora e por todo sempre. Que assim possa ser. Então, amigos queridos, hoje nós vamos conversar um pouco a respeito da Lei do Progresso. A Lei do Progresso ela está na terceira parte do Livro dos Espíritos, né? Quando se trata das leis morais. E quando nós falamos em progresso, logo vem na nossa mente, né? Algo que tem um movimento contínuo, né? Um movimento ascendente, contínuo, um movimento para frente, né? Como nos diz mesmo a etimologia da palavra, o progresso é uma marcha para frente, né? Que aponta um sentido, um movimento, uma direção definida. E nós temos como sinônimo do progresso aperfeiçoamento, crescimento, desenvolvimento, evolução, melhoramento, prosperidade. Então, quando a gente fala sobre a lei do progresso, o próprio Livro dos Espíritos, né, nos diz que o progresso é uma condição da natureza humana. Do progresso, nós não temos como fugir, nós não temos como nos opor, né? É óbvio que o progresso se dá, como tudo na vida, em ritmos diferentes, cada um a seu tempo, né? Mas a certeza que nós temos é que não temos como nos opor ao progresso, né? Quanto mais nós optarmos a prática do bem, mais nós colocamos em movimento essas forças, né, de desenvolvimento, de melhoramento, de crescimento, de prosperidade, né, ou seja, de progresso. Vamos então fazer só traçar uma linha, né, do início de tudo, né? Nós sabemos que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, né? Ou seja, sem saber. E colocou na consciência de cada um de nós, né? De cada um das suas criaturas, dos espíritos, né? A sua lei. Imprimiu na consciência de cada um a sua lei.
E à medida que o espírito vai tomando consciência de si, né, ele começa desenvolvendo a sua inteligência, ele é capaz de escolher entre o bem e o mal, ou seja, ele tem a possibilidade de exercer o seu livre arbítrio. E a cada um então deu uma missão, para que ele então pudesse se esclarecer, para que ele então pudesse progredir, porque o fim último é chegar à perfeição. E quando nós falamos em perfeição, a gente pode atribuir, né, usar como sinônimo ao alcance da felicidade, né, da felicidade absoluta do espírito. Então, para que essas forças pudessem ser colocadas em movimento, para que o indivíduo pudesse se esclarecer, para que o indivíduo pudesse chegar à perfeição, Deus impõe então a encarnação. Que mediante a encarnação, mediante o trabalho, mediante as lutas do dia a dia, mediante as tribulações, né, as questões que nós precisamos resolver durante a nossa existência, a gente então vai galgando essa experiência, né, para que a gente possa então chegar a esse lugar de perfeição, que é a meta última, né, que cada um de nós temos. Mas numa encarnação apenas, não é possível que o espírito alcance essa perfeição. Então, como expressão máxima da sua justiça, ele nos deu a oportunidade de reencarnarmos, ou seja, de termos a experiência na carne por diversas vezes. E essa experiência na carne é para que possamos burilar o nosso espírito, para que possamos progredir, e não apenas progredirmos em termos de individualidade, mas que possamos progredir também, né, em termos de sociedade, em termos de coletividade. Né? O progresso para que possa acontecer também um melhoramento progressivo da humanidade como um todo. Né? Já que nós sabemos, né, que a humanidade é composta de individualidades, quando se melhora o indivíduo, os indivíduos, consequentemente, a humanidade, a sociedade, de modo geral, também vai, né, simultaneamente progredindo e se melhorando. Né? Então, o progresso vai acontecer dessa coletividade à medida que nós temos as nossas relações sociais. Nas nossas relações, como bem sabemos, né, nós não nascemos para viver isolados. Nós nascemos para viver em coletividade. E é nessa coletividade, nessas relações sociais, que a gente vai tendo essa oportunidade, com as trocas do dia a dia, a gente conseguir, né, progredir em termos de individualidade e alavancar também o progresso dos nossos semelhantes. Né? E a força do progresso, ela é tão grande que nos ensinam os espíritos que nós progredimos não apenas quando nós estamos na carne, mas enquanto estamos nesses intervalos entre encarnações, nós também temos a oportunidade de progredir, de nos aperfeiçoar, de estudar, de melhorarmos enquanto nos encontramos na erraticidade, nesse intervalo entre encarnações, se assim nós desejarmos. Mas ainda assim necessitamos da experiência na carne para que possamos ver se de fato aquilo que a gente adquiriu, todo o conhecimento adquirido, né, enquanto lá estávamos no mundo espiritual, se ele realmente, né, foi solidificado no nosso íntimo ou não. Porque aí nós teremos as nossas provas, as nossas tribulações do dia a dia, para que nós possamos saber se de fato nós absorvemos os ensinamentos recebidos. Né? Então, como nós já falamos, vamos repetir, o progresso é certo. Não temos como fugir, não temos como nos abster. Né? Sabemos que uns vão em passos mais lentos, outro em uma cadência constante, outro em passos mais rápidos, né? Porém, ele é para todos, indistintamente. Não tem como fazer distinção. Todos nós fomos criados para sermos felizes. E a felicidade se dá à medida que nós, a felicidade absoluta, né? À medida que nós alcançarmos a perfeição, né? Então, é para lá que nós caminhamos, né?
para o alcance do máximo de nossas potencialidades. E quando falamos em perfeição, em felicidade, em máximo de nossas potencialidades, a gente fala das nossas potencialidades morais, né? Do nosso progresso moral, do nosso progresso interior, né? Pois bem, feito esse resumo, esse retrospecto aí, a gente fica assim, nossa, que legal, né? Muito bom. Kardec nos traz, os espíritos nos trazem esses ensinamentos que nos deixam muito confortados, nos deixam de coração quentinho, super esperançosos, né, de um mundo melhor, de pessoas melhores, da nossa própria transformação, né, enquanto individualidade. Mas será que na nossa prática do dia a dia, será que a gente olhando para a humanidade de modo geral, para a sociedade na qual a gente está inserido, seja em nível macro, em nível micro, será que nós percebemos, né, que de fato esse progresso está sendo efetivado, né, ou será que nós estamos apenas alimentando vãs esperanças, ou será que isso é apenas no campo teórico e na prática as coisas não são bem assim? Como que funciona isso? Se a gente se questionar nesse momento assim, será que nós estamos progredindo enquanto sociedade? Aí, de repente, de súbito, assim, a nossa primeira vontade de responder é no sentido negativo. Nós não estamos progredindo nada. Porque a gente só vê coisas infelizes, a gente vê trabalho escravo, a gente vê violência, agressividade, falta de compreensão, falta de empatia. Né? O nosso primeiro resposta que nos vem à mente, né, de forma bem imediatista, é nós respondermos que nós não estamos progredindo enquanto sociedade, né? Aí nós vamos no Livro dos Espíritos, escrito lá no final do século XIX, na questão 784, e Kardec pergunta aos espíritos, e essa pergunta e essa resposta é muito elucidativa para nós hoje, em fevereiro de 2023, né? Bastante grande é a perversidade do homem. Não parece que o mundo não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha a recuos? Ou seja, ao invés de nós estarmos progredindo, parece que nós estamos regredindo, não parece ser assim? Aí o que os espíritos nos respondem? Ou melhor, responde para Kardec, né? Engana-te. Observe bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é o mal e vai dia a dia reprimindo os abusos. A gente pode estar compreendendo o que é o mal sem necessariamente estar praticando bem, né? Mas só o fato de nós estarmos compreendendo o que é o mal faz-se mister que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e da reforma. Ou seja, se nós hoje já somos capazes de identificar o mal, de identificarmos os equívocos, é porque nós estamos saindo de um lugar, né, de desconhecimento, de escuridão, de trevas, vamos dizer assim, né, das trevas da ignorância, e já estamos indo para um lugar um pouco mais feliz, que ao menos a gente já consegue identificar. Né? Não necessariamente que a gente esteja conseguindo praticar o bem em toda a sua extensão, né? Mas a gente já consegue diagnosticar e identificar o mal, né? Ou seja, é como se nós já estivéssemos conseguindo acender um fósforo, uma lâmpada, uma vela ou uma lanterninha daquela de luzinha amarela antiga, ou outros já conseguem acender uma lanterna, né, com vários LEDs. Ou seja, a gente já está conseguindo colocar luz sobre as coisas que até pouco tempo atrás a gente considerava como normal, né? A gente consegue ver os equívocos, a gente consegue ver os erros, né, de forma que a gente já consegue não aceitar determinados abusos, não aceitar determinadas questões. É como se nós entrássemos num quarto escuro e não conseguíssemos enxergar nada. E quando a gente já entra com o fósforo aceso, a gente já consegue ver a desordem, a bagunça.
né? E à medida que a gente vai colocando um foco de luz maior sobre esse ambiente, a gente já consegue ver melhor e temos condições de buscar organizar, né? De buscarmos colocar as coisas em ordem, arrumar, porque já não é cabível, depois de uma vez visto, as coisas se manterem na mesma situação, né? Se nós formos, né, pensar, até muito pouco tempo atrás, era muito comum, era considerado como certo, era considerado como justo, a gente ter indivíduos trabalhando para outros indivíduos intitulados como donos de seres humanos, né? Sem remuneração, sem condições dignas de trabalho, sem o mínimo de dignidade para viver e ainda por cima sendo submetido a castigos físicos e a castigos de todas as ordens, né? E isso era considerado normal, era considerado justo. Isso não escandalizava a população de modo geral. De repente poderia ter algumas pessoas que já tinham um fósforozinho aceso, né? Que já não concordavam com esse tipo de atitude. E hoje nós já não vemos com bons olhos, né? Ficamos sabendo essa semana de situação de pessoas trabalhando em condições análogas à escravidão. E isso gera na gente, né, uma insatisfação, um descontentamento, porque nós já conseguimos reconhecer o quanto isso não não condiz, né, com a forma como se deve ser tratado o ser humano, não condiz com os ensinamentos do Cristo, né? Até pouco tempo atrás, a gente sabe que pessoas pretas não poderiam adentrar o mesmo ambiente de pessoas brancas. Até pouco tempo atrás, o homem tinha a gerência, tinha o direito sobre a vida da sua mulher e dos seus filhos, né? Hoje, isso não tem cabimento, né? Então, a gente vê que, à medida que a gente consegue enxergar essas coisas, a gente vê que nós estamos avançando, nós estamos progredindo, nós estamos melhorando, né? Enquanto humanidade. Esse melhoramento é o que nós esperamos, é o que nós desejamos, né? Esse é o questionamento. Creio que nós temos muito, mas muito a melhorar, né? Mas a gente já consegue perceber que não estamos sendo alimentados de esperanças vãs. O progresso acontece de forma paulatina, lentamente, né? Mas ele vai acontecendo, né? Então, essa pequena amostra que nós tivemos aqui agora, enumeramos, né, casos muito singelos, assim, em termos da quantidade que nós poderíamos enumerar, né? Mas isso já nos mostra que essas condutas, consideradas anteriormente como normais, como convenientes, né, já não cabe mais. Então, mostra-se que nós já conseguimos progredir um pouco, né? Antes, não tinha um amparo legal para essas condutas, elas eram avalizadas pela sociedade. E hoje nós sabemos que nós temos legislação que tem como objetivo coibir essas práticas, que já não cabe mais no seio de uma sociedade esse tipo de conduta, né? Mas aí, assim, mas tem lei, a sociedade já não comporta mais esse tipo de coisa, mas tem gente que faz. Vimos prova disso essa semana, essa questão, né, das pessoas trabalhando em situações análogas à escravidão. Vemos o racismo estrutural e as pessoas ainda praticam. Vemos uma infinidade de coisas que são equivocadas na sociedade. Mas o que nós falamos ainda há pouco? Algumas pessoas estão com um fósforozinho aceso, outras estão com uma vela, outros estão com uma lanterninha, outros estão com uma lanterna mais possante, e outros já tem um farol que consegue iluminar tudo isso. Então, cada um a seu tempo, cada um no seu ritmo, né? Então, as pessoas que ainda praticam, a gente pode perceber que elas ainda estão nessa escuridão, nas trevas da ignorância, porque nós somos muito mais ignorantes do que maus, né?
Aí na questão 795, Kardec pergunta a respeito das leis. E a resposta que ele tem é a seguinte: a lei humana é variável e progressiva. Na infância da sociedade, só pode consagrar o direito dos mais fortes, né? Então, quando a gente vê que antes as pessoas eram escravizadas e todo mundo falava, ok, né? Os mais fortes, economicamente, né, tinham as leis a seu favor, né? E à medida que a sociedade vai evoluindo, a tendência é que as leis, elas abranjam a coletividade sem distinção, né? Por isso que, assim como a sociedade é dinâmica, porque progride, as leis também necessitam ter essa dinamicidade. A civilização criou necessidades novas para o homem, necessidades relativas à sua posição social, e tem-se, então, que regular por meio de leis humanas os direitos e os deveres desta posição. Mas, influenciado pelas suas paixões, ele não raro há criado direitos e deveres imaginários que a lei natural condena e que os povos riscam de seus códigos à medida que progridem. Então, à medida que nós progredimos, à medida que nós conseguimos enxergar coisas que ferem, né, a moral cristã, que ferem a moral cristã que a gente entende aí, né, como a prática do bem, e tudo que foge ao bem, né, não está de acordo, né, com a moral. Então, à medida que a sociedade evolui, a tendência é que as leis humanas também evoluam, né? O progresso é contínuo. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente, de repente, bate no peito e fala, sou conservador, né? Ser conservador é estar negando o progresso, é querer estar preso, né, em determinados pensamentos, em determinadas condutas, e não estar aberto, né, à dinamicidade, não estar aberto à evolução, não apenas a evolução intelectual, né, mas a evolução moral, que é a tendência, que é a tônica do espírito, né? E esse é o nosso objetivo na nossa existência, né? Uma sociedade depravada certamente precisa de leis severas. Infelizmente, essas leis mais se destinam a punir o mal depois de feito do que lhe secar a fonte. Só a educação poderá reformar o homem, que então precisarão mais de lei, que não precisarão mais de leis tão rigorosas. Todos nós sabemos, né, que na última semana ou há 10 dias atrás, né, teve essa questão de chuvas em excesso, né, em São Paulo, que teve deslizamento de terra e muitos casos, né, de dificuldade dos nossos irmãos que lá residem. E nós vimos noticiado, né, que o preço de água e de insumos e alimentação, e de modo geral, estavam sendo cobrados preços exorbitantes, né? Um galão d'água chegando a R$93, macarrão chegando a R$20, né? Então, por que eu tô falando isso? Porque fala que as leis, né, numa sociedade depravada, ela precisa ser mais rígida. E aí eu estava lendo há uns 4 dias atrás que um grupo de deputados fizeram um projeto de lei, né, que muda, com o objetivo de mudar o Código de Defesa do Consumidor para que se torne crime esse aumento abusivo de preços de produtos, de serviço, por ocasião dessas calamidades, por ocasião de epidemia, né, por ocasião de pandemia, como nós vimos durante o início do processo, né, da pandemia de Covid-19, o quão absurdo era o preço de determinadas coisas, né? Eu cheguei a comprar álcool em gel por quase R$50, né? Um potinho de 250 ml, né? Então, o quão nós, enquanto sociedade, ainda precisamos de leis para regular determinados aspectos
que não haveria necessidade se nós tivéssemos, porque a lei vem com caráter punitivo após o acontecimento, né? Mas se nós tivéssemos uma educação moral, se nós tivéssemos, né, essa educação dos sentimentos, se nós tivéssemos essa sensibilidade nos corações, não haveria necessidade de ninguém estar propondo lei para falar que na calamidade, onde todo mundo está sem casa, onde todo mundo está com a sua vida totalmente de perna pro ar, você não tem que pegar e botar a faca no pescoço do seu amiguinho e cobrar demais uma coisa que ele já não tem para te oferecer, né? Quer dizer, aquela máxima do Cristo, não faça o outro que aquilo que não gostaria que fizesse com você, esquecida, que necessita de uma lei que regule, que coloque como crime uma conduta que não deveria nem necessariamente, não deveria acontecer, né? Se nós tivéssemos essa educação moral, se nós tivéssemos essa sensibilidade nos sentimentos, né? Se nós continuarmos, né, refletindo a respeito das questões, né, da nossa sociedade, do dia a dia, né, a gente pode perguntar também será que nós realmente estamos evoluindo? A gente sabe que antigamente, para a gente se comunicar, a gente precisava ter alguém, né, um emissário que saía a pé, andando dias, horas, meses, né, para levar uma correspondência, para levar um recado. Depois a gente se utilizou de meios de transporte animal, né, e depois foi evoluindo de outros meios, né, até que a informação, até que as mensagens pudessem chegar de forma mais rápida, né, mais eficiente. E hoje nós estamos aqui, né, cada um em seus lares, conversando, nos comunicando, né, quer dizer, a gente, mais um exemplo de que a evolução ou progresso acontece, né. Hoje já falamos também em turismo espacial, né, e as pessoas verem o planeta de longe, sem cruzar a atmosfera, né, onde as pessoas, um grupo de pessoas tem direito a Wi-Fi para fazer transmissão ao vivo, lógico que isso com um custo exorbitante, né, que não é para todo mundo. Mas a gente já fala em coisas que até um tempo atrás era inimaginável que pudesse acontecer, né? A Rússia já pensa em uma estação espacial onde as pessoas, até 2026, as pessoas possam ir, né, para avistar a Lua lá de cima e tal. Aí a gente vê que aí se desenvolve tanto em termos, né, de tecnologia, de avanço, de conhecer o espaço, de conhecer o desconhecido, né, e às vezes as questões mais práticas, né, mais próximas, ficam sendo relegadas, né. Essa mesma Rússia, que a gente fala da estação espacial, né, que quer alcançar o espaço para fazer turismo e etc, etc, já está há um ano em guerra, né, onde pessoas estão morrendo e estão perdendo tudo em função da grande chaga da sociedade, que o Livro dos Espíritos assim nos traz, né, que é a questão do orgulho e a questão do egoísmo, que motivam as guerras, né. Então, quando Kardec pergunta aos espíritos qual é o maior obstáculo do progresso, e os espíritos assim respondem: o orgulho e o egoísmo. E ainda complementa: refiro-me ao progresso moral. O orgulho e o egoísmo é o grande obstáculo do progresso moral, né? Porque o intelectual, ele se efetua sempre. O progresso intelectual, a gente necessita para a gente estar resolvendo as questões do dia a dia, os problemas que nos aparecem, né? Então, é uma questão mais de sobrevivência material, vamos dizer assim, né? À primeira vista, parece, mesmo que o progresso intelectual duplica a atividade daqueles vícios, né? Ou seja, do orgulho e do egoísmo, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas, que a seu turno incitam o homem a empreender pesquisas que lhe esclarecem o espírito, né? Então, a gente vê que diante dessa pequena amostra que a gente teve, desses pequenos exemplos que a gente teve, a gente viu que a gente progride, né? Que há uma progressão, que há um melhoramento da humanidade,
né? E que, quanto a isso, a gente não tem como negar. Mas resta saber se é um progresso, né, satisfatório, né? Se é um progresso diante de tanta informação, de tanto desenvolvimento tecnológico, científico, intelectual, né? Se esse progresso está colocando luz a respeito também dessa necessidade, desse avanço moral, desse avanço íntimo, né, de cada um de nós e, consequentemente, né, da sociedade de modo geral. Chico Xavier, no livro Recados da Vida, a psicografia de Emmanuel, nos fala o seguinte, num capítulo cujo o título é Progresso Face Dupla, a face dupla do progresso, né? Inegavelmente, o homem já realizou maravilhas no chamado progresso de fora. Investiga o espaço exterior, isso em 1983, né? Imagine de 83 para cá o quão diferente, né, está o progresso do lado de fora, né? Investiga o mundo exterior, no entanto, raramente aprende a transitar no caminho da comunicação com o próprio vizinho. Reconhece os imperativos da paz e consagra-lhe preciosos monumentos, mas quase sempre está pronto a sustentar conflitos que terminam pela sombra terrível da guerra. Inventou louváveis processos de ilustrar a inteligência, contudo, ainda experimenta graves dificuldades para ensinar ou sublimar elevação na área dos sentimentos. Ergue arranha-céus e habitações coletivas, todavia, habitualmente ignora como fazer a união das criaturas sem distinção de raça e de credo. Criou o aço que lhe garante a eficiência das construções. Entretanto, experimenta grandes obstáculos a fim de manter a precisa continuidade da segurança íntima. Organiza associações de vários matizes para a defesa dos interesses comunitários e, no entanto, a solidão na terra é um flagelo crescente. Destaca a importância da fraternidade e enfatiza a solidariedade humana, mas a violência prossegue avançando no mundo. Eis a face dupla do progresso entre os homens. Por fora, prodígios de raciocínio e eminências de cultura intelectual. Entretanto, por dentro, mostra a chaga do ódio e do egoísmo que só a vivência dos ensinamentos do Cristo conseguirá curar. Então, Emmanuel vem nos dizer que, a nível de progresso intelectual, a humanidade tem demonstrado grandes avanços, mas ainda encontra dificuldades para lapidar os próprios sentimentos. Domina todas as técnicas, mas ainda não domina a essência. Alimenta o cérebro, mas não cultiva o coração, né? Que desenvolve recursos para a solidez de construções, de estruturas materiais. Porém, a estruturação íntima ainda é construída sobre bases frágeis, que é capaz de unir as pessoas para a resolução de problemas, de questões muito específicas no campo da matéria, mas não consegue envolver-se com profundidade em relação ao campo íntimo. Em termos intelectuais, demonstra-se avançado, entretanto, em termos morais, ainda possui muitas paixões e muitos vícios que só com o conhecimento e a prática do Evangelho do Cristo somos capazes de dominar e, consequentemente, extinguir, né? E assim nos transformar e progredir. Então, com esse texto, a gente viu que existem dois tipos de progresso, né? Duas espécies de progresso. Nós temos o progresso, como nos falou Emmanuel, né? O progresso de fora, que é o progresso intelectual,
que vimos que a humanidade consegue, né, alcançar coisas inimagináveis até pouco tempo atrás. E nós temos o progresso de dentro, né, o progresso moral. Eles se prestam mútuo apoio, mas eles não marcham lado a lado. E isso, na questão 780, Kardec pergunta: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? E os espíritos respondem: decorrem deste, mas nem sempre o seguem imediatamente. Então, quando a gente fez aquela linha do tempo, quando disse que Deus criou todos simples e ignorantes, né? Ou seja, o indivíduo no início do seu processo ele era apenas instinto, né? E depois colocou na sua consciência as suas leis. Aí o indivíduo começou a desenvolver a inteligência, e o indivíduo começou a ter consciência de si, e o indivíduo começou a ter livre-arbítrio de poder escolher entre o bem e o mal, né? E até que ele possa alcançar a moralidade. Quando ele alcança, ele consegue apenas escolher o bem, né? Então, quando fala que o progresso decorre, o progresso moral decorre do intelectual, cumprindo justamente a lei do progresso, né? Porque se o indivíduo foi criado simples e ignorante, primeiro ele foi adquirir inteligência, fazer escolhas, e quando ele começa a fazer as escolhas no bem, né? A gente diz que o indivíduo está moralizado, né? Nas gradações, né? Quando ele só trabalha no bem, né? A gente pode dizer que alcançou a perfeição, a moralidade, a felicidade absoluta, né? O espírito progride em marcha ascendente, mas o progresso só se efetua simultaneamente em todos os sentidos, né? Quando a moralidade e a intelectualidade estão caminhando juntas. E durante um período da existência, ele se adianta em ciência, em outro ele se adianta em moralidade. E assim vai revezando. Por isso, a expressão máxima da justiça divina, a reencarnação. Para que possamos ter várias oportunidades na carne, para que possamos ter várias oportunidades de, ora, desenvolvermos a intelectualidade, ora, a moralidade, e quem sabe um dia podemos levar as duas juntas em termos, né, de progresso e de melhoramento. Na questão 751, Kardec pergunta: como se explica que entre alguns povos já adiantados do ponto de vista intelectual, ainda é possível que se tenha tantos absurdos, né? E principalmente protegido pela sua própria legislação? O que os espíritos respondem: o desenvolvimento intelectual não implica a necessidade do bem. Um espírito superior em inteligência pode ser mau, e isso se dá com aquele que muito tem vivido sem se melhorar. Apenas sabe. Apenas e tão somente sabe, né? Então, nós temos o costume, né, de atribuir a pessoas, a sociedades, quando se mostra com um nível de adiantamento intelectual, fala assim: tal país é um país civilizado, ou a população X é civilizada. E uma coisa que é muito explícita no Livro dos Espíritos e que me chamou muita atenção e que eu sempre lembro desse trecho, é que quando questionada a respeito, né, da civilização aos espíritos, né, os espíritos nos ensinam que nós só poderemos ser considerados civilizados no momento em que nós tivermos banidos os vícios, né, a prática dos vícios, né, que a gente consiga viver como irmãos, que a gente consiga praticar a caridade cristã, que a gente tenha adquirido virtudes. Então a gente tem que parar com essa mania de achar tal país é muito avançado intelectualmente, um país civilizado. Aí às vezes os nossos irmãos que moram lá no meio da floresta amazônica, um povo incivilizado, né? Mas nós conhecemos a intimidade, como se dá a prática nas relações. Será que eles são tão cheios, né, de vícios assim como nós, ou as virtudes estão falando muito mais altas neles
né, em termos de relações com o seu próximo, em termos de relação com a própria natureza, né? Então a gente se equivoca muito, a gente acaba reproduzindo, né, coisas que a gente vai ouvindo durante a nossa existência. Né? E quando a gente fala dessa questão do adiantamento intelectual enquanto nação, a gente pode aplicar isso também com seres humanos. Né? Fulano é muito intelectual, fulano é gente muito boa. Né? A gente não sabe, né? Porque são coisas que são... que não necessariamente, como nós vimos aqui, elas caminham juntas. Você pode ter muita instrução, né, formal a respeito de muitas coisas, mas a educação dos seus sentimentos pode estar, né, muito aquém disso tudo, né? Aí a Revista Espírita, de outubro de 1866, num texto chamado São Chegados os Tempos, nos diz que enquanto o homem for dominado pelo orgulho, pelo egoísmo, utilizará da sua inteligência e do seu conhecimento em proveito de suas paixões e de seus interesses pessoais, motivo pelo qual os aplica ao aperfeiçoamento dos meios de prejudicar os outros e destruí-los. Por quê? Ele está voltado só para si, né? Enquanto o orgulho, né, enquanto o egoísmo ainda for muito presente em nós, a gente não consegue ver o outro enquanto coletividade. Né? Então, quando a gente fala dessas leis morais, da lei do trabalho, né, é uma consciência espiritual de coletividade. A lei do trabalho não, a lei do progresso, né? Assim como a lei do trabalho também, a lei de sociedade. É uma consciência espiritual do meu compromisso para com o outro, né? Amar a Deus, né? Amar ao próximo e a si mesmo, né? Então, é esse amor ao próximo que está intrínseco nessa lei de progresso. A Revista Espírita ainda diz: o progresso intelectual realizado até hoje, nas mais vastas proporções, é um grande passo e marca a primeira fase da humanidade, mas ele sozinho é impotente para regenerá-la. Ou seja, nós necessitamos, né, desse equilíbrio, a gente necessita de desenvolver as nossas potencialidades da alma, a gente necessita desenvolver as nossas virtudes para que a gente consiga enxergar o outro, a gente deixe de enxergar apenas a nós mesmos e de achar normal isso, né? Ditados como farinha pouca, meu pirão primeiro, né? E dentre outras tantas coisas, né, que a gente vê na prática, né? E muita gente acha que isso é correto, né? Vamos aumentar o preço da água, vamos botar R$93, que o momento de ganhar dinheiro é agora, porque ninguém tem, só eu tenho, né? Vamos aproveitar das oportunidades. Isso é ser inteligente, isso é ser sábio, né? Será? Então, dessa necessidade de a gente manter o equilíbrio entre inteligência e moralidade, né, para que o progresso do indivíduo possa de fato estar acontecendo, que a gente consiga ver o outro, né, e lembrar sempre da máxima: fazer ao outro aquilo que gostaria que fizesse conosco mesmo, né? Kardec pergunta também na questão 780. Como é, nesse caso, que muitas vezes sucede serem os povos mais instruídos também os mais pervertidos? O progresso completo constitui o objetivo. Os povos, porém, como os indivíduos, só passo a passo o atingem. Enquanto não se lhe desenvolve o senso moral, pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para praticar o mal. O moral e a inteligência são duas forças que só o tempo chegam a equilibrar. O tempo, né, aliado ao nosso esforço e à nossa vontade, né? A gente precisa desejar essa transformação. A gente precisa desejar fazer, né, diferente. E quando a gente fala, né, em educação dos sentimentos e melhoramento íntimo, né, e a gente viu, né, que as leis, elas acontecem, né, quando já para reprimir o fato acontecido e da necessidade dessa educação, né, moral, dessa educação do nossa alma, dos nossos sentimentos,
Eu até vi uma tirinha, e a Daísa tá aí, foi ela que compartilhou, de Armandinho essa semana, né, que a mãe fala com ele, olha, tal hora você tem futebol, tal hora você tem aula de francês, tal hora você tem aula de reforço, tal hora você tem não sei o quê. E foi enumerando a agenda dele durante o dia inteiro, né? Aí ele vai e pergunta assim, e qual hora, né? Que horas eu vou ser criança, né? Aí eu pergunto, eu ouso perguntar, né? E que hora a gente vai se preocupar de estar promovendo a educação da alma, a educação dos sentimentos das pessoas, né? Que, primeiro, a nossa, né? Da gente reservar um tempo para esse tipo, né, de prática, e das pessoas que conosco convivem, né? Das crianças a nós confiadas, seja por vínculos consanguíneos, seja por questões profissionais, né? Seja por que questão for, né? Que a gente às vezes fica privilegiando demais o aspecto intelectual, ó, você tem que ir para o francês, você tem que ir para o piano, você tem que ir para aula disso, aquilo outro, alimenta, sobrecarrega o intelecto, né? Mas os sentimentos, o coração, né? Vai ficando Armandinho e suas sabedorias, exatamente, né, Adaísa? E gratidão por ter compartilhado que, né, fizemos esse gancho aqui agora para ilustrar a nossa conversa de hoje, né? Então é outra questão que a gente precisa observar também, né? Que horas a gente vai se preocupar de não apenas alimentar o nosso intelecto, né? Que a gente possa também estar alimentando a nossa alma, o nosso espírito imortal, que tanto necessita, né? Desse tipo de alimentação, que é a alimentação que de fato nos nutre, porque é a alimentação que vai fazer com que o nosso desenvolvimento ocorra para a eternidade, né? Não é apenas uma nutrição temporária, né? É uma reeducação alimentar, né? Quando a gente ele alimenta o nosso espírito, a gente está nos reeducando e promovendo o que de fato nos interessa, né? Revista Espírita ainda de outubro de 1866. Só o progresso moral pode assegurar a felicidade do homem na Terra. Pondo um freio nas paixões más, só ele pode fazer reinar a concórdia entre eles, a paz, a fraternidade. É ele que destruirá as barreiras dos povos, se fará caírem os preconceitos de casta e calar os antagonismos de seitas, ensinando aos homens a se olharem como irmãos, chamados a se ajudarem mutuamente e não a viver uns às custas dos outros. Então, o desenvolvimento, né, o progresso moral nos remete ao Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala do amor ao próximo, né, que o Cristo nos apresenta as máximas, né? Amar ao próximo como a si mesmo, né? Fazer pelo outro aquilo que gostaria que fizessem com você, né? Porque são a expressão máxima, né, da caridade e do desprendimento, né, do indivíduo com relação ao outro, é enxergar o outro, né, assim como gostaria de ser enxergado, né? Encontrando esse equilíbrio, né, entre inteligência e moralidade, a gente consegue colocar em prática, né, na vida efetiva, na vida cotidiana, né, os ensinamentos, né, de Jesus. Né, sabemos que nós estamos muito longe, né, mas a necessidade de nós entendermos, compreendermos, buscarmos estar com uma lâmpada acesa, clareando as nossas obscuridades íntimas, né, clareando a nossa parte que ainda se encontra na ignorância, na escuridão, né, é que traz a possibilidade, né, de crescimento e de progresso. É esse autoconhecimento, é colocar essa luz para dentro de nós, para que nós possamos iluminar os nossos pontos obscuros, a fim de fazer com que eles se tornem visíveis e nós possamos organizar a bagunça por nós mesmos construídas, né? E só nós também podemos fazê-las se modificar. No livro Obras Póstumas, num texto escrito Credo Espírita,
Tem uma frase que fecha, né, o entendimento. Fecha não, porque tudo que fechado não progride, né? Mas que ilustra e pode nos dar um choque de realidade, vamos dizer assim, né? Muito mal pode fazer o homem de inteligência mais cultivada. Se eu tenho inteligência, só inteligência muito cultivada, muito mal eu posso fazer. Mas aquele que se houver adiantado moralmente, só fará o bem. Então, o adiantamento moral não cabe, né? Porque a moralidade, a moral segundo o entendimento, né, que o Livro dos Espíritos, o conceito que nos traz, né, que é a prática do bem, né? É a possibilidade da prática do bem. Então, quando você desenvolve a moralidade, você, obviamente, só faz o bem. Então, à medida que você tem a moralidade trabalhada, desenvolvida, né, você só fará o bem. Mas enquanto apenas intelectualidade desenvolvida, muito mal esse indivíduo pode fazer. E ao longo da história a gente sabe, né, o quanto as pessoas com a inteligência, com grande potencial de inteligência, a utilizou para criar coisas que prejudicavam uma coletividade de modo geral, né, venenos, bombas e outras tantas coisas, né, que a gente sabe que acontece. Ao contrário, que se essa inteligência fosse colocada em movimento para o bem, outras tantas coisas muito mais felizes poderiam acontecer, né? Então, Emmanuel, para concluir, no livro Inspiração, no capítulo Diante do Progresso, nos fala: não aguardes o progresso geral para acender a luz em ti mesmo. Faze, antes de tudo, claridade em seu próprio coração, cooperando no erguimento do progresso geral. Ergue-se o celeiro do pão sob o concurso da semente humilde. Levanta-se o lar sob as pedras esquecidas e ocultas. Muitos esperam o esplendor do futuro, distraídos da edificação que o presente lhe solicita, e preferem confiar-se a críticas e ao azedume, açoitando verbalmente personalidades e instituições que mal aprendem a conhecer. Lembra-te de que o aperfeiçoamento do todo jamais se definirá sem o aprimoramento da unidade. E cada um de nós constitui essa unidade viva e consciente, com a responsabilidade de acrisolar-se na precisa sublimação em favor da vida. Não bastam a improvisação de textos legais, a promulgação de decretos da força, o estabelecimento de regimes governamentais ou a transformação dos seus estados humanos para que o progresso legítimo se estenda triunfante. O problema crucial da felicidade mora no homem e somente na criatura pode ser efetivamente resolvido. E é por isso que Jesus, centro divino, agindo para a divinização da humanidade, não se perde em cogitações salvacionistas à base de plataformas simplesmente verbalísticas que patrocinem o evangelho de fora para dentro. Servindo e ensinando, até o derradeiro sacrifício, entrega-se à obra regeneradora de corações para corações, exaltando a importância da individualidade no aperfeiçoamento comum. Aqui, sana as feridas de um leproso, ali ergue um paralítico, acolá socorre uma criança desamparada, mais além, acolhe um doente ao desabrigo. E de alma para alma, sem exércitos e sem tronos, sem éditos e sem espada, estabelece entre os homens o império do amor que, iniciado há quase 20 séculos, continua avançando na direção do porvir. Não exijas que a terra se transforme para o bem, para que o teu espírito se renove puro à vitória da luz, porquanto
enquanto alguém estiver ausente do bem e da luz, padecerá o mundo as chagas das trevas e dos espinheiros do mal. Então, nós não podemos esperar que as mudanças do mundo aconteçam de fora para dentro. Né? O despertar para o bem, né? A necessidade do progresso, a busca, né? de colocar luz sobre as nossas trevas, elas têm que partir, né? de nós, de dentro para fora, buscando o autoconhecimento, para que, consequentemente, a gente possa se melhorar e lembrar da necessidade de fazermos a nossa parte enquanto unidade. Porque se as unidades se melhorarem, o conjunto se melhora, né? Lembrar da história do beija-flor e da floresta, né? Por mais que o seu biquinho tivesse uma proporção de água muito pequena para combater o incêndio, ele estava ali contribuindo com a sua gotinha. É que todos nós possamos lembrar do beija-flor e da floresta das mais variadas situações da nossa vida, né? E que possamos levar a nossa gotinha de paz, de fé, de amor, de esperança, de escuta, né? Dentro das nossas fragilidades, que ainda são imensas. Prova disso nós estarmos num mundo de provas, de expiações e provas, né? Prova disso nós estarmos encarnados na Terra, né? Mas que uma vez tendo a oportunidade do conhecimento da doutrina dos Espíritos, tendo a oportunidade de estarmos perto do Evangelho do Cristo, né? Que a gente possa ser esse elemento, né? Que possa fazer a diferença no mundo, né? Então esse é o convite que fica para todos nós, né? Que possamos nos ocupar desse desenvolvimento das nossas potencialidades intelectuais, sim, né? Mas que a gente possa também jamais esquecer, né, de desenvolver as nossas potencialidades da alma, a gente cuidar dos nossos sentimentos, das nossas emoções, né, dessa conversão dos nossos vícios em virtudes, né, esse trabalho íntimo que precisa ser feito, né? Então é isso, né? Que o progresso é certo, nós fomos criados para sermos felizes e a felicidade se dá, né, quando nós estivermos na prática do bem, né, porque a felicidade absoluta, ela é sinônimo de perfeição, né, ou melhor, a perfeição é sinônimo de felicidade absoluta, né, e nós só vamos conseguir alcançar a felicidade quando nós estivermos na prática ostensiva do bem. Consequentemente, né, a nossa vida será muito mais tranquila, com menos sofrimento, etc, etc, etc. Então, se nós quisermos ainda nos mantermos na dor, no sofrimento, né, nas dificuldades, porque eles só aparecem na nossa vida para nos mostrar que algo está errado, para nos educar em algum aspecto da nossa existência. Então, se nós quisermos termos resultados diferentes, nós precisamos ter condutas diferentes. Aí eu me lembro do cachorro na cama de prego, né? O cachorro estava deitado na cama de prego e choramingando. Aí perguntar, gente, mas por que ele não levanta, né, dali, né? Porque ele não doeu o suficiente. E aí, às vezes, a gente espera doer muito, muito, muito para a gente despertar, a gente acordar e fazer diferente, né? Mas que a gente possa estar sempre lembrando, né, que a gente pode ter um mundo muito melhor, a gente pode ter uma vivência muito melhor e que só depende de nós, das nossas atitudes, né, da nossa conduta e do nosso caminhar, né, na prática do bem, do amor, da fraternidade, da solidariedade, da empatia, né, coisas ensinadas há mais de 2000 anos, que a gente ainda, apesar de ter esse farol, né, nos iluminando, a gente ainda teima em fechar os nossos olhos e voltar os olhos apenas para o nosso interior, que ainda é muito obscuro e que ainda é muito, muito infeliz, né? E mantendo esse egoísmo, né, como o impedimento do nosso crescimento, do nosso melhoramento enquanto espírito imortal, né? Então não vou me estender mais, porque já ultrapassei o horário, né? Então agradeço a vocês
né, a presença e vamos fazer a nossa prece de encerramento. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso mestre, amigo, companheiro de todas as horas, aos nossos amigos espirituais, ao nosso anjo guardião, gratidão pela oportunidade, gratidão por sempre estar nos amparando, nos intuindo, nos protegendo, nos orientando. Nessa manhã, Senhor, gostaríamos de, além de agradecer, como eternos pedintes que somos, pedir a intercessão dos espíritos amigos, pelo nosso planeta de modo geral, pela nossa nação, pelo nosso estado, pelo nosso país, pela nossa comunidade. Rogando a vós, Senhor, que toque os corações endurecidos, que possam estar abertos a vós, aos seus ensinamentos, que possamos, Senhor, ter uma semana de paz, de tranquilidade e de muito aprendizado, que as nossas relações sejam mais pacíficas, que possamos voltarmos para dentro de nós e enxergarmos as nossas fragilidades com o intuito de melhorá-las. Que os espíritos amigos possam visitar os hospitais, levando refrigério às dores das mais variadas, que possam levar tranquilidade aos corações e o entendimento que tudo na vida é aprendizado, que tudo na vida é educação para o nosso espírito. Fique conosco, Senhor. Nos fortaleça, nos ampare, não só hoje, mas agora e por todo sempre. E que assim possa ser. Amigos queridos, fiquem todos com Deus. Uma semana de muita luz, de muita paz para todo mundo, né? E é isso.